Você que tem Bíblia, abra ela em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, Evangelho escrito por Lucas, o médico amado. Gosto muito do Evangelho de Lucas. Sempre que eu estou evangelizando, eu gosto de utilizar o Evangelho de Lucas, porque ele tem uma linguagem para aqueles que são, na época em que foi escrito, os gregos, né, que são os gentios, que são os leigos, que são os científicos, os filosóficos, os muitas vezes incrédulos, aqueles que têm dificuldades, e às vezes a nossa linguagem evangeliquez atrapalha mais do que ajuda, né? E o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho que ele auxilia demais, porque Mateus, ele foi escrito prioritariamente uma linguagem para o povo judeu. Você pega Marcos, ele tem uma linguagem mais para o povo romano, que era uma cultura meio que misturada já com a cultura ali dos tempos de Cristo. Então, ainda assim uma linguagem bem tradicional para aquela época, tanto é que é muito parecido Mateus com Marcos. Você pega João, ele tem uma linguagem muito mais apresentando Jesus como o Deus já, né? O Senhor, o Filho de Deus, e ele fala mais especificamente para aqueles que já são mais maduros, tanto é que ele já começa dizendo, no princípio era o verbo. Ele não tem a responsabilidade ou a vontade de escrever sobre quem Jesus foi, a prova de que Jesus pisou na terra como homem, viveu, teve genealogia, fez, né, as coisas como humano, que assim veio entre nós. Então é uma linguagem mais para aqueles que já compreendem. Mas Lucas não, Lucas era um cientista, era um médico, era um escritor, era um pesquisador, e ele então escolhe fazer um relato ordenado, ele diz, muito bem minucioso mesmo, para explicação sobre quem Jesus é. Então é um evangelho que eu gosto muito de utilizar. Estou dando essa introdução aqui, porque talvez você queira pregar o evangelho a alguém. Eu, por exemplo, eu tenho um sogro que é um engenheiro civil, e ele é muito estudioso, muito pesquisador das coisas, e ele estuda de tudo que você pode imaginar, filosofia, história passadas e tudo mais, e às vezes a gente senta para conversar, e ele tem fé em Deus, mas tem muitas perguntas, questões. Eu sempre sento com ele para conversar sobre Lucas, e ele tem se interessado bastante, ele tem lido o evangelho, tem buscado. Então é uma ferramenta de evangelização. E Bíblia, né, meu irmão? O crente evangeliza com a Bíblia, não com o que pensa, com o que acha, né? Então a Bíblia tem que estar no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente não erre. Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Jesus perto do lago de Genezaré, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, ou da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua santa, viva, poderosa e eficaz palavra, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê uma porção abençoada para hoje. O ano está acabando, até aqui nos ajudou o Senhor, a tua palavra sempre nos orienta, nos ajuda, nos auxilia, nos direciona, e nós entendemos que o fim das coisas, ele pode ser melhor do que o seu princípio, Senhor. Esse ano não acabou ainda, muitas coisas extraordinárias podem acontecer, mas nenhuma delas acontecerá se a tua palavra não for lançada sobre nós. É no poder da tua palavra que caminhamos, confiamos, avançamos e desfrutamos de tudo o que nos é dado, porque a tua palavra é lançada e não volta vazia. Então que seja assim, Senhor, a noite de hoje, uma palavra lançada aos nossos corações, que encontre em nós um lugar de frutificação e não volte vazia, mas nos faça voltar com os nossos cestos cheios de bons frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a
Deus. Amém? Bom, hoje eu tenho refletido sobre as coisas que Deus faz. Se você olhar à sua volta e puder perceber, tudo que aqui é visível, tangível, material, tudo que aqui é de uso comum, tudo que aqui é de serviço e de utilidade pública para a igreja, tudo que nós vemos um dia foi somente uma palavra. Absolutamente tudo. Uma das minhas maiores alegrias é chegar aqui na segunda-feira com a igreja vazia, com um prédio sem ninguém dentro, e entrar por essas portas e olhar para tudo, porque eu sei que tudo isso aqui, antes de ser, era somente uma palavra. O som que você está ouvindo agora, a mensagem sendo proclamada, as luzes que estão iluminando o ambiente, a estrutura do prédio que temos aqui para serviço da igreja, as cadeiras que você está sentado, tudo aquilo só para ficar no âmbito tangível mesmo, material deste ambiente, do salão em que nós estamos dentro ouvindo a palavra. Isso aqui um dia foi somente uma palavra que foi lançada. E uma palavra é mais do que suficiente para nós desfrutarmos de tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje eu estava refletindo sobre o dia que a Rafa, o Felipe e eu fomos num terreno, alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, 5 para 6 anos atrás. Nós estávamos ainda lá na outra igreja e havia necessidade de nós sairmos de lá. Precisávamos de um lugar maior, precisávamos de uma estrutura melhor. O dono do galpão disse que não dava para nós reformarmos, que ele pensava em quebrar para fazer prédios. Então até poderíamos fazer, mas por conta e risco nosso, porque mais cedo ou mais tarde ele faria isso. O terreno já era pequeno, então nós começamos a procurar prédios, estruturas, locais, e não havia nenhum lugar disponível. Este prédio aqui servia o Mariais Eventos. Talvez você já tenha vindo num casamento aqui, numa festa, num evento corporativo, num show nacional. Isso aqui era uma estrutura de uso do Mariais Eventos, e o Mariais Eventos é uma grande empresa de eventos na nossa região, e de forma alguma isso aqui passou pelo meu coração de nós entrarmos. Então nós começamos a procurar e não havia. Me veio a ideia, vamos procurar um terreno que seja grande o suficiente, vamos falar com o dono do terreno e fazer para ele uma proposta, dele construir um prédio e a gente alugar. Muita gente faz isso, constrói o projeto que a gente pede, a gente entra e faz um contrato de aluguel longo, e o seu lucro vai ser esse compromisso nosso, e a sua rentabilidade é o tempo que nós vamos passar ali, comum. E aí eu procurei vários empresários da cidade e muitos se inclinaram para fazer isso. E aí um dia eu convidei a Rafa e disse: Rafa, vamos lá a Rafa é arquiteta, vamos lá no terreno que eu quero mostrar para você e falar para você o que está no nosso coração. E aí eu me lembro que a gente ficou lá no meio do mato e eu comecei a dizer para a Rafa, eu tenho um sonho de fazer uma igreja assim, com uma estrutura assim, com um café assim, com uma área de ação social, com uma cozinha industrial, com tudo o que Deus tem colocado no meu coração há muitos anos, e já que a gente vamos fazer já dentro do que é para ser feito. E eu me lembro que a Rafa desenhou o projeto, e quem estava no culto, um dia num culto, eu apresentei para a igreja. Talvez algumas pessoas aqui estavam naquele culto, eu apresentei o projeto que ela fez. E o projeto que ela fez, quando a igreja viu, aplaudiu, celebrou, se alegrou com o Senhor e com a possibilidade, e eu apresentei exatamente por causa do poder da palavra. Eu disse: igreja, está aqui o projeto, e agora nós vamos orar nesse projeto, e o Senhor vai apresentar para nós, o Senhor vai nos dar a condição de construir isso. E aí passou o tempo, surgiu esse lugar. Alguns dias passaram e nós vimos a possibilidade de entrar, descobri que o Mariais tinha saído, que o dono estava pensando em vender, em alugar, em qualquer coisa, e aí descobri que era o dono, fui atrás. Para resumir a história, quando eu entrei nesse lugar, porque eu nunca havia entrado, não conhecia, não sabia que ele existia, não sabia como era, este lugar era exatamente como a Rafa desenhou.
projeto dela tinha tudo a ver com isso, até a fachada, tudo, especialmente dentro, as distribuições, as coisas. Naquele dia eu entendi que os céus já preparam muito antes de nós entendermos, que aquilo que nós estamos profetizando, na verdade, já nasceu no coração de Deus, e o Espírito nos impele a profetizar, a declarar, porque as palavras são poderosas para gerar os ambientes. Se nós entendêssemos o poder que há nas nossas palavras e naquilo que o Senhor quer fazer através das nossas palavras, daquilo que declaramos, daquilo que cremos, Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que procede do coração, do desejo, da inspiração, e que eu declaro, eu vou comer desse fruto, eu vou me alimentar dessa palavra, eu vou caminhar sobre isto. Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo que vemos, tudo que podemos observar, toda a natureza criada, mas tudo que Deus criou a partir do poder da sua palavra. Ele declarou: assim seja, e assim aconteceu. E de todas as espécies que o Senhor criou, a espécie humana é a única que é capaz de se comunicar pelo poder das palavras. Todas as espécies se comunicam, os passarinhos se comunicam, as baleias se comunicam, os animais se comunicam com seus rugidos, com seus cânticos, com as suas formas, com suas danças. Há comunicação. Tudo que tem fôlego louva e comunica. Mas o ser humano é a única espécie que fala. E a este ser humano Deus deu o poder não apenas de falar, mas de gerar por aquilo que fala também, em nome de Jesus. Talvez, se você tiver sensibilidade suficiente, certamente você vai identificar que muitas coisas que hoje são tangíveis, reais, materiais, palpáveis, coisas que você desfruta na vida, um dia foi só uma palavra. Um dia só alguém falou, um dia você disse amém, um dia a palavra veio ao teu coração, um dia você declarou, um dia você creu. E porque você creu, você declarou, e porque você declarou, você vive. Paulo estava pregando aos coríntios, e ele disse certa vez aos coríntios, o Salmo 116, verso 10, ele replicou, dizendo: criei, por isso falei. Porque o salmista declarou isso: eu criei, e por isso eu falei. E nesse mesmo espírito de fé, Paulo disse aos coríntios: nós também cremos, e por isso falamos. A primeira coisa é crer. Crer é a moeda corrente no reino de Deus. A fé é a moeda que te faz entrar e acessar as coisas espirituais que só Deus pode realizar. Essas coisas que já estão criadas no Senhor, porque Ele nos escolheu nele antes de todas as coisas. Ele cria tudo nele. As coisas espirituais acontecem antes das coisas naturais. Mas aqueles que adentram nesse lugar espiritual começam a se apossar das verdades espirituais e das palavras declaradas de Deus sobre nós. E agora, porque eles creem, eles começam a declarar na terra, e declarando na terra, vão usufruir de tudo aquilo que a palavra tem poder para criar. Então você crê primeiro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer. Então não basta você ouvir, você tem que crer, acolher no coração. Mais do que escutar, ouvir na palavra de Deus não tem a ver com o sentido natural da audição. Tem a ver com o acolhimento, tem a ver com a palavra entrar no coração. Entrar de tal forma, como disse Jesus na parábola da semeadura, de tal forma no coração que ela é retida. Ela não é apenas escutada, ela é retida no coração. E este coração que retém esta palavra agora, com perseverança,
Porque uma vez que ele creu, ele começa a caminhar na direção daquilo que ele creu, é natural. Ele creu e começa a andar na direção daquilo que creu, com perseverança. Diz a palavra que todo aquilo que você receber do Senhor, retendo com credibilidade, com confiança, com fé em Deus e dando fruto de perseverança, esse fruto será 30, 60 e até 100 vezes mais. O poder de crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, aqueles que têm fé alegram o coração de Deus. E aqueles que têm fé, porque têm fé, declaram. Porque têm fé, falam. Porque têm fé, profetizam. Porque têm fé, abrem a sua boca e declaram a sua fé sobre o que creem. Você vai viver coisas extraordinárias. Você já tem coisas que antigamente era só uma palavra, e coisas maiores ainda virão sobre a sua vida, porque hoje é uma noite do Senhor derramar palavras poderosas sobre o teu coração, ou te lembrar de palavras que Ele já declarou sobre você, e você vai replicar essa palavra, você vai declarar essa palavra, você vai dizer amém a essa palavra, e esta palavra vai tornar tangíveis as coisas imateriais, aquilo que está no mundo espiritual, em nome de Jesus. O poder que há na palavra de Deus, e nós pegarmos para nós. Eu tenho orado nos últimos dias, porque eu sinto no meu espírito que a igreja está entrando num novo momento de ampliação, de expansão. E quando eu falo isso, eu falo sobre gente que está chegando, vidas. Na última ceia se ligaram mais de 50 pessoas no culto, na ceia, só no mês de dezembro. Todos os meses a gente tem uma média de 30, 40 pessoas que vão se ligando à igreja. Isso não tem a ver com a nossa performance, isso não tem a ver com a beleza da igreja, isso tem a ver com o Senhor ajuntando o seu povo. Existe uma sede de verdade e de justiça. Existe um povo clamando pelo Evangelho. E nós como igreja carregamos uma palavra do Senhor: não impeça o crescimento. Se nós nos expandirmos, se nós alargarmos a nossa tenda, se nós ampliarmos o nosso espaço, o Senhor enviará o seu povo. Todas as reformas de ampliação dessa igreja, desde que começou na oficina do Fabiano, desde o primeiro culto, nunca nós tínhamos o povo para expandir, nós expandimos e o Senhor enviou o povo. Sempre foi assim. Nós começamos o primeiro culto com 40 cadeiras emprestadas. A oficina do Fabiano encheu. 40 cadeiras que o Bispo Florim emprestou para nós. 4 pilinhas de 10. Nós olhamos e dissemos: que multidão, Senhor, obrigado. Obrigado. Mas aí por alguma razão nós dissemos: não, 40, não, vamos botar 80? Cabe 80? Cabe. Botamos mais 40 cadeiras no segundo culto. Vieram 80 pessoas. Fabiano, mais 40? 120, tens fé para isso? Eu acho que dá 120 aqui dentro da oficina. Colocamos, acabamos com a oficina do Fabiano. Ficou virada em cadeira. No terceiro culto tinha 120 pessoas dentro da igreja. Quarto culto não tinha para onde expandir. A igreja encheu. As cadeiras tomaram conta. Não compramos cadeira. Quarto culto, 120 pessoas. No quinto culto, Fabiano, precisamos alugar um lugar, tem lugar, não tem lugar, e eu procurava lugar e não achava lugar. Pastor Alex encontrou lugar, passou na frente do Newton Cook e disse: eu vi uma sala para alugar. Fomos lá e disse: é aqui mesmo. Colocamos as 120 cadeiras no culto de quinta-feira. O culto de quinta-feira estava com 120 pessoas. A minha saudosa avó, Sema, viu aquilo ali e disse assim: eu vou doar 100 cadeiras. E eu disse: glória a Deus, vó. Fui lá no Antônio Bittencourt, nessas lojas de materiais de construção, e comprei 100 cadeiras. Nós tínhamos 220 cadeiras no sexto culto, no domingo. Domingo começou o culto, tinha 220 pessoas. O que eu estou querendo dizer isso para você? Se você se expandir, o Senhor vai acrescentar. Se você crer na palavra, o Senhor vai fazer. Se você der o passo, o Senhor vai botar a ponte. Se você acreditar, de lá para cá, todas as reformas, todas as ampliações, tudo que nós fizemos, nós já fizemos reformas e reformas e reformas e reformas e muitas ampliações. Agora mesmo, nessa onda de cadeira, nós compramos aí um monte de cadeiras. Aí a sede doou para as igrejas. Por causa das cadeiras que nós compramos, começaram 3 igrejas novas. 3. E aí a sede ficou sem cadeira. Eu disse para o Jojo: a gente precisa comprar, que a gente comprou para nós, doamos para os outros.
E o povo está chegando, aí compramos mais cadeiras, o Senhor está enviando o povo. Em nome de Jesus, eu tenho visto que nos próximos tempos nós vamos fazer aqui dentro um novo mezanino. Esse mezanino vai começar ali no final do espelho, vai até lá atrás, vai encher, isso aqui vai virar uma arena em nome de Jesus. Centenas e centenas de pessoas vão chegar. Semana passada eu liguei para Marques Montagens, que é quem vai fazer para nós, assim que nós realizarmos. E fiz aquele orçamento de padaria, né? Eu disse, olha, nós não vamos fazer agora, não temos o dinheiro, é só para eu ter uma ideia, porque eu preciso orar sobre, eu preciso ver como é que a minha fé está para orar sobre. Então me diz aí mais ou menos quanto é que vai custar, como é que vai ser. E aí eles passaram para mim uma conta, porque talvez você diga, está falando porque já vai fazer. Não, meu irmão, a conta de padaria, que normalmente quando vai fazer sobe, não desce, é de 5 a 6 vezes a mais do que a entrada da igreja de um mês inteiro. É para testar a fé mesmo. E 95% da entrada que nós temos no mês na igreja já está destinado para os projetos que a igreja faz. Então, na lógica humana, não tem recursos. Aí eu liguei para o pastor Jô, que é o responsável pela administração, para ele não ter um infarto. Disse para ele assim, pastor, Deus está falando que está na hora de empreender, de avançar, de expandir. Então eu já liguei, já fiz o orçamento. Como não tem? Não, calma, deixa eu explicar. Já fiz o orçamento, já coloquei e vou começar a orar. Se aparecer o recurso, tu já sabe para que é. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que o Senhor vai fazer. E não vai demorar muito tempo. Daqui a pouquinho você vai ver um mezanino, você vai saber que é mais uma obra da ação de Deus, daqueles que creem e declaram. Eu só estou declarando para a igreja, porque eu confio naquele Senhor que nos chamou, naquele que profetizou sobre nós. E Ele disse que a cidade vai ficar pequena para o que o Senhor vai fazer. O templo não vai comportar a glória do Senhor, mas enquanto houver espaço, nós vamos enchendo em nome de Jesus. Isso é só para falar de coisas materiais. Hoje nós fizemos aqui o nosso banquete solidário. O banquete solidário hoje para nós é um memorial, porque é para nós nunca nos esquecermos como é que essa igreja começou. Essa igreja começou com um dia que eu estava em cima do monte orando ao Senhor, ali no Morro da Cruz, na frente daquela cruz que tem lá no Morro da Cruz, e eu via a cidade toda iluminada, já era noite, e quando eu olhava a cidade, cada ponto de luz, de poste, para mim era uma pessoa, eu via como se fosse uma pessoa. Mas de igreja mesmo, eu só tinha uns grilos em volta de mim. E eu falava com o Senhor. E eu dizia, Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de pregação do Evangelho, de proclamação do Evangelho, de anunciar o Evangelho. Me dá uma estratégia, o que o Senhor quer que eu faça, como eu tenho que fazer para não te atrapalhar, para que o teu nome seja glorificado, para fazer o que me cabe fazer. Porque tem muita gente fazendo muita coisa, eu não quero fazer o que está todo mundo fazendo, porque tem uma parte que me cabe fazer, só me orienta. E naquele dia o Senhor disse, Fernando, muita gente procura riquezas em palácios, muita gente procura influência em poderes, mas muita gente não percebe que eu escondi as chaves do reino em valados. Então de você eu quero que você vá nos valados, prega o evangelho a quem ninguém quer pregar, cuida de gente que ninguém quer cuidar, e eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos, e você vai ter uma boa porção dessa cidade para a proclamação do evangelho. E aí a igreja começou. Os primeiros cultos dessa igreja não foram em ambientes fechados, foram um porta-mala cheio de sacolão, que nós saíamos, íamos nas comunidades entregar comida, entregava comida, pregava o evangelho depois de entregar a comida, e assim foi acontecendo. Hoje essa igreja alimenta diariamente centenas e centenas de pessoas. Os projetos sociais são maravilhosos, e o banquete solidário nasceu de uma palavra, em que eu lia o evangelho, e Jesus dizia assim, quando você fizer um banquete, ou um jantar, não convide os seus amigos, os seus parentes, aqueles que de alguma forma podem lhe retribuir, porque eles lhe convidando, você será retribuído, mas convide aqueles que não podem te ajudar de forma alguma, porque a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O nosso banquete hoje é uma ação de garimpo, não é dar comida simplesmente, não é assistencialismo simplesmente, é garimpo, porque nós acreditamos que pérolas preciosas estão em valados, e muita gente tem sido restaurada. Tem gente que hoje no nosso projeto solidário é mantenedor, e um dia foi ajudado pelo projeto. Para alguns é perda de tempo com escória de sociedade,
Para outros é assistencialismo, mas é porque eles estão muito longe. Eles nunca ouviram a palavra que nós ouvimos. Para nós é busca por valores preciosos. Gente ruim tem no mercado, tem no comércio, tem no hospital, tem dentro da igreja. Tem um monte de gente ruim dentro da igreja, mas gente boa tem em todo lugar também, inclusive nas ruas, precisando só de uma oportunidade, de alguém que, estendendo a mão, eles agarram e saem dali para nunca mais voltar e viver uma vida de plenitude. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por que a gente faz isso? Uma palavra. É lá que começou a igreja, não foi aqui. Deixa eu te falar uma coisa inusitada, que talvez você vai parar para fazer conta. É lá que sustenta aqui, não é aqui que sustenta lá. Talvez a gente pense que a gente está estendendo a mão. A gente até estende a mão lá, mas Jesus estende a mão aqui, porque a gente estende lá. E isso tudo foi uma palavra, meu irmão. Eu estou insistindo nisso. À sua volta tem coisas que antigamente era só uma palavra, e coisas novas vão surgir. Olha o Senhor te dizendo: estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? É a palavra do Senhor sendo proclamada sobre a tua vida, e você vai desfrutar de coisas extraordinárias, porque Deus está declarando e você está replicando. Eu creio e eu falo e eu como em nome de Jesus. Qual é a palavra que você carrega? Então fale. Talvez você pode começar auxiliando para que a palavra do Senhor seja proclamada. O texto que nós acabamos de ler mostra um homem que o seu nome significa aquele que ouve. Simão vem da palavra chamar, que significa aquele que ouve. Ele ouviu Jesus. Mas repito, não é o que ouve por um ouvido e sai pelo outro, é o que acolhe o que Jesus fala. Ele ouve Jesus, e tudo que ele tinha naquele momento era um barco, para que Jesus pudesse proclamar a palavra. Deixa eu dizer para você: pega o barquinho que você tem e coloca à disposição para que o evangelho seja proclamado. Existe um povo faminto, sedento, precisando conhecer o evangelho, precisando ouvir falar de Jesus. A demanda é altíssima, você não faz ideia da demanda que é, a necessidade que o mundo tem de ouvir falar de Jesus. Sabe o que está faltando? Oferta. A demanda é alta demais, falta facilitação. Falta gente que diga assim: ó Senhor, eu coloco a minha vida à tua disposição para que o evangelho seja pregado. Falta gente que pega o seu barco, e talvez você diga: mas aqui o meu barquinho é uma papa-lavagem. Entrega para o Senhor. É uma baleeira, coloca na mão do Senhor. É um navio, igualmente coloque na mão do Senhor. O Senhor não está perguntando qual é o tamanho do seu barco. O Senhor entrou no seu barco. Quem aqui pode dizer: o Senhor está dentro do meu barco? O Senhor entrou no nosso barco, Ele escolheu. Não foram vocês que me escolheram. Vinha Jesus andando pelo beira do mar e viu ali 2 barcos, podia escolher qualquer um. Tinha até outros barcos provavelmente, porque ali era uma vila de pescadores, mas Ele escolheu entrar no barco de Simão, assim como Ele escolheu entrar no nosso. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Nós estamos aqui por causa da vontade do Senhor, que faz o querer e o realizar. Ele nos escolheu. Foi Ele. Não partiu de mim e de você. Nós estávamos dando cabeçadas, e até hoje damos cabeçadas. Ele entrou. O texto diz que Ele pega e entra. Ele entra, Ele entrou e Ele se assentou. É isso que Ele fez conosco. Agora acontece uma coisa curiosa aqui. Ele entrou e se assentou porque Ele escolheu. Mas na hora de proclamação Ele não ordenou, Ele não mandou, Ele pediu.
O texto diz que Jesus entrou, se assentou e pediu. É o que Ele está fazendo hoje a nós. Ele não vai te mandar fazer. É por isso que muita gente tem dificuldade de viver a experiência com o Senhor extraordinária, porque talvez a religiosidade te oprime, te obriga, o legalismo religioso te põe um jugo. E o Senhor não vai te obrigar, o Senhor vai dizer: será que dá para você me emprestar o teu barquinho agora, só para eu proclamar a minha palavra? É possível. E às vezes nós estamos felizes com Jesus dentro do barco, está todo mundo vendo que Jesus está dentro do barco, é notório, é verdade, está dentro do barco, escolheu o barco dele mesmo, está lá, não dá para negar que Jesus está na vida desse cara, é óbvio, olha as coisas que acontecem, Jesus está ali dentro, aonde Jesus está, coisas extraordinárias começam a acontecer, é óbvio, é notável. Aí Jesus pede, aí você entra, você olha como Jesus está comigo, tira selfie com Jesus, mostra Jesus para todo mundo, mas aí se Jesus chegar e bater no teu, só para me emprestar um pouquinho para pregar, não, aí não Jesus, aí não dá porque, e hoje Ele está pedindo, talvez há muito tempo Ele está te pedindo, deixa eu falar através de você. Deixa a minha palavra ser proclamada através de você. Você não precisa provar que eu estou com você, nem ninguém precisa ser provado, porque é notório, Ele entrou. Mas me permita ir um pouco além, para que o Evangelho seja proclamado. Deixa eu te dar um conselho: tudo que você puder fazer, dentro da tua capacidade, dentro das tuas condições, dentro daquilo que é possível, porque Jesus não pede o que a gente não pode fazer, Jesus só pediu para Ele afastar um pouquinho o barco. Jesus não pediu nada que fosse extraordinário, para acima das suas forças, nada. Jesus não pede o que nós temos, mas qualquer coisa que Ele te peça, dentro do teu coração, que Ele fala contigo, Ele está pedindo, Ele não está mandando, mas qualquer coisa, faça o possível para facilitar que o Evangelho seja pregado, e você vai ver uma vida extraordinária. Não existe investimento maior que alguém possa fazer na vida, senão na proclamação do Evangelho. Eu não sei pregar, Jesus diz: não tem problema, só me empresta o teu barco que eu prego na tua vida. Eu não sei nem como dizer, não tem problema, só se coloca à disposição, eu faço através de você. Só me permita. Meu irmão, quando você se permite, você nem sempre estará vivendo nos dias que Jesus estará usando a sua vida para proclamar a palavra, o melhor momento da sua vida. Não se trata de viver em lucro permanente, em dias de vitórias permanentes. Tem momentos que o Senhor vai nos usar para falar com pessoas, que nós é que estamos clamando para que Ele fale conosco. E eu estou te falando isso de cadeirinha, por experiência. Vai completar 14 anos que eu prego a palavra de Deus. Desde que o Senhor me chamou, no dia 23 de abril de 2011, eu comecei a pregar, eu nunca mais parei. Todos os dias, todos os dias, por 14 anos ininterruptos, eu prego a palavra a alguém. Todos os dias. Seja na plataforma, seja na internet, seja alguém que me liga, seja num café, seja numa orientação, seja num conselho. Todos os dias, se ninguém me pergunta nada, eu abro a caixinha lá de perguntas, lá de stories e falo. Todos os dias, porque o Senhor me fez um proclamador da palavra. Agora, a maior parte deles, eu não queria fazer. Ou eu não estava me sentindo tão bem assim para fazer. Só que eu entendi um princípio, que não é para o bispo, é para o cristão, é para todo aquele que está em Cristo. Estou crucificado com Jesus, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Muitas foram as vezes que eu preguei a palavra,
E quem precisava de uma palavra era eu. Muitas foram as vezes que eu subi na plataforma dizendo: Senhor, eu tenho uma mensagem porque o Senhor me deu, eu não sou dono da mensagem, eu sou um mensageiro, eu vou entregar porque a tua mensagem para a tua igreja não tem nada a ver comigo, é com o teu povo, mas Senhor, eu preciso também de uma palavra. Todos nós seremos assim, ou somos assim. Agora deixa eu te dizer uma coisa que está aqui no texto, e que é uma realidade sobre a sua vida. Se o teu barco estiver à disposição para o Senhor proclamar, porque o barco de Pedro nesse dia estava dando prejuízo. O barco de Pedro nesse dia não tinha pescado nada. O barco de Pedro nesse dia estava com a conta negativa. O barco de Pedro nesse dia estava ansioso, porque amanhã tinham contas para pagar. Pedro nesse dia estava angustiado, porque tinha família para criar, filhos para cuidar, mulher, esposa, sogra doente. O Império Romano cobrando impostos. Não era um dia lucrativo, mas mesmo assim foi um dia oferecido para aquele que só queria proclamar e disse: me empresta. Muitas vezes eu já passei por isso, e provavelmente você já passou ou está passando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois que Jesus tiver falado a todo mundo, ainda que ele tenha falado muito a todo mundo, ainda assim ele terá algo para falar só para você também. Vou repetir. Quando você empresta a sua vida para Jesus falar através dela, mesmo que ele te use para falar com muita gente e você esteja na necessidade que ele fale algo com você, quando ele terminar de falar o que ele tem que falar através da sua vida a muita gente, ainda assim ele terá algo para falar especialmente para você. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu preguei a palavra e saí, desci do altar, e depois de ter entregado, o Senhor veio falar comigo através de alguém, de uma palavra, de uma oração, de um abraço, de uma atitude, de uma reflexão. Não foi nenhuma nem duas vezes, e aqui acontece a mesma coisa. Aqui Pedro poderia ter dito não ao Senhor, e ele tinha muitas razões para dizer não, mas ele disse sim. Mas quem precisava de um consolo, de uma esperança, de uma palavra de edificação, era Pedro. E Jesus prega a palavra então, e depois que ele termina de pregar a palavra, então ele olha para Pedro e diz: agora Pedro, eu tenho algo para dizer só para você. Vá para onde as águas são mais profundas e lance as tuas redes. Meu irmão, existem águas mais profundas que você nunca navegou e que você vai navegar. Existem coisas mais poderosas que você nunca viveu e você vai viver. Porque a tua vida está com o Senhor, você foi crucificado com Ele, já não vive mais você, Cristo está vivendo em você. E a vida que o Senhor vive em você é uma vida que tem muitos desafios, mas tudo aquilo que você precisar e ainda mais profundo e extraordinário você vai viver em nome de Jesus. Você já chegou até aqui por coisas extraordinárias e sobrenaturais do Senhor, mas tem águas ainda mais profundas que certamente Ele vai te revelar, e Ele diz para você: vai lá e lança a tua rede lá, porque grande será a quantidade, você vai pegar peixes que você nunca pegou na vida. Só porque você não nega o meu nome, não negou a minha palavra, não negou o teu ministério, não negou a tua vida como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável, você vai experimentar e vai comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Jesus, antes de se tornar o nome sobre todo nome, e ouvir do Pai que Ele era o Filho amado, Ele entregou a sua vida para a proclamação do Evangelho. Foi o que Ele fez. Antes de ser o nome sobre todo nome, Ele morreu por todos os nomes. Ele se ofertou, e quem precisava era Ele, porque Ele diz na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era um filho clamando: eu sou a palavra, eu sou o verbo encarnado, eu proclamei a tua palavra, eu fiz tudo, eu falei, agora eu preciso que tu fales. Nós vivemos tempos assim. O Salmo de número 2 é um apontamento profético. 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, esse Salmo falava de Jesus.
E o salmista declarou assim: proclamarei o decreto do Senhor. Olha só, emprestarei o meu barquinho para o Senhor falar. Proclamarei o decreto do Senhor. Colocarei a minha vida como uma carta viva, que o Senhor decreta e fala e proclama a sua verdade através de mim. Proclamarei. E aí, porque proclamarei, o Pai fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei, peça-me, e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua propriedade. É o que o Senhor está dizendo para você, porque você me empresta o teu barquinho, e proclama o Evangelho através da minha vida. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. O Senhor te diz: tu és meu filho, peça-me e eu te darei as nações como herança. Você vai a lugares que você nunca foi, você vai a águas que você nunca foi, e você vai pescar o que você nunca pescou, porque depois de eu falar através de você, eu tenho algo para falar só para você, que ouvidos não ouviram, que mente nenhuma entendeu, mas para você eu vou falar. E aí diz o texto, que eles pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Eu não li, mas o texto continua dizendo que eles fizeram sinais para os seus companheiros, dizendo: venham aqui nos ajudar. E aí o barco de Tiago e de João colou do lado, e ambos os barcos se encheram de tal forma que começaram a afundar. Quando Deus começar a fazer, faz um sinalzinho para a gente e chama nós para estar junto. Porque a bênção do Senhor é calcada, é sagudida e é transbordante. Sempre foi e sempre será assim. O que o Senhor quer fazer sobre a tua vida, quer fazer sobre toda a igreja. Toda a igreja será abençoada em nome de Jesus. Lembra da oferta? Lembra da palavra da viúva, de Eliseu para a viúva? Os meus filhos estão indo como escravos. O que eu faço? Ele diz: o que você tem em casa? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. O que ele fala? Vai e peça muitas vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, e entra para a tua casa e fecha-se ali com os teus filhos, e começa a encher cada vasilha. E ela começa a encher vasilha por vasilha, vasilha por vasilha. A Bíblia não diz quantas eram, mas o profeta disse: peça muitas. Ela encheu todas as vasilhas que ela tinha. Quando ela pediu mais uma, o filho disse: acabou. Acabou, então não tem mais por que ser derramado, porque o Senhor transborda, mas não desperdiça. Enquanto nós aprendermos o valor da generosidade, da multiplicação, do repartir, Deus não tem limite no derramar as suas bênçãos sobre a sua igreja. Eu quero declarar em nome de Jesus: será sobre todos nós, em nome de Jesus. Quando Deus começar a fazer na tua vida, abençoa quem está do lado, e o outro abençoa quem está do lado, e não vai faltar para ninguém, e será abundante sobre todos nós, porque é assim que o Senhor quer fazer. E tudo começa por uma palavra. É por isso que eu sempre oro, e eu declaro aqui mais uma vez, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, mais do que enviar gente próspera, prospera os nossos, abençoa os nossos, levanta os nossos, pega a gente que está caída no nosso meio e prospera, Senhor. E eu tenho visto o Senhor fazendo isso. Eu tenho visto o Senhor pegar endividados e transformá-los em homens e mulheres prósperas dentro dessa igreja. Gente que estava quebrada, o Senhor levanta, porque esse povo tem um coração na obra do Senhor, esse povo tem um coração no reino de Deus, esse povo tem proclamado o Evangelho, esse povo tem sido alguém que tem compartilhando. Tem muita gente dentro da igreja hoje que está se alimentando de árvores frondosas que eram galhos secos algum tempo atrás, e hoje são mantenedores, ajudadores, provedores, abrem portas de emprego. Tem muita gente sendo abençoada. É assim que o Senhor quer fazer, e é assim que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Nós vamos chamar um outro, vamos se ajuntar e vamos encher os barcos, e não vai faltar para ninguém. E tudo começa por uma palavra. Por isso eu quero te declarar sobre a tua vida. Se você tem uma palavra de Deus, ela te basta. Se você não tem, você vai receber uma palavra hoje em nome de Jesus, e ela é suficiente. A minha função aqui é profetizar. O quê? O que eu acho? Não. A Bíblia diz assim: não tratem com desprezo as profecias, não apaguem o espírito, mas põe à prova tudo o que você ouve, e fique com o que é bom. Aonde é que eu provo a profecia? Aqui, ó. Como é que eu sei que alguém profetizou em nome do Senhor? Porque o que ele profetizou, Deus já declarou. O profeta só replica, ele não inventa.
Assim te diz o Senhor. Tem gente que já se arrepia toda. Então tá bom. Peraí. Assim te diz o Senhor. Então tá bom. Vamos ver onde é que o Senhor está falando aqui. O que tu vai replicar? Porque o Senhor fala aqui, ó. Talvez o profeta até use palavras diferentes, mas o contexto não muda. A essência é a palavra. O profeta fala o que está escrito. E Paulo aos Coríntios diz assim: aquele que o profetiza assim o faz, para edificação, encorajamento e consolo. Então o Senhor me chamou hoje aqui para edificar coisas sobre a tua vida em nome de Jesus, para te encorajar para algumas coisas em nome de Jesus, e para talvez te consolar em outras em nome de Jesus, e você sair daqui para viver um novo tempo no Senhor, com uma palavra sobre o teu coração, porque se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Eu vou deixar 3 palavrinhas aqui. A primeira é Josué capítulo 24. Josué diz assim: se vocês quiserem viver a vida dissoluta que todo mundo está vivendo, a vida pecaminosa que o mundo escolheu viver, se vocês quiserem se afastar e virar as costas para o Senhor, se vocês quiserem fazer da vida de vocês aquilo que vocês acham que é bem feito e o Senhor não ser considerado, tudo bem, possa viver. Viva e viva com as consequências daquilo que você escolher, e que Deus tenha misericórdia. Agora, todavia, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Talvez hoje você esteja sozinho aqui pela tua casa, é só por um tempo, não vai demorar muito tempo. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. É uma promessa do Senhor. Para muitos por muito tempo é uma palavra, mas de repente acontece. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. A parte de Deus é convencer, a parte do Espírito é alcançar. A tua parte é fazer como Josué. Se vocês quiserem viver, vivam. Eu, porém, e a minha casa. Começa com você, faz o que você pode fazer. E o que você pode fazer é viver coerentemente com aquilo que você acredita. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, ainda que você esteja sozinho servindo ao Senhor. Amanhã os teus vão olhar e vão dizer assim: não tem caminho melhor do que aquele que ela escolheu. Porque você será uma referência, você será uma luz, você será uma candeia. Você, porém, servirá até que eles venham. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Até que eles venham, tu, porém, servirá ao Senhor. Uma outra palavra que está nas portas de tantas casas, Bíblias abertas, tanta gente conhece: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ah, meu irmão, você crê nisso? Eu ouvi 2 que creem. Então declara que você crê. Se você crê, você fala. Sabe quando você estiver passando por vale de sombra de morte? Você fala: o Senhor é o meu pastor. Sabe quando os dias estiverem difíceis? O Senhor é o meu pastor. Sabe quando tudo estiver bem? Eu estou bem porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Esse nada terei falta não tem a ver com ter tudo o que acha que precisa ter, mas tem a ver com ter tudo o que é necessário ter. E ainda que não tenha aquilo que você deseje ter, não fará falta, porque o mais importante você tem: o Senhor com você. Quando o Senhor nos preenche, as coisas, elas são facilitadoras, elas são auxiliadoras, elas são anexas, elas ajudam, mas elas não são essenciais, porque o essencial nós já temos, é o Senhor. É por isso que quem não tem o Senhor como pastor se apega em coisas, e quando perde as coisas, se perde junto. Quem tem o Senhor como seu pastor, as coisas estão a serviço, as coisas às vezes estragam, o tempo e o acaso, as tempestades, os problemas, elas acontecem. Ser crente não é estar imune a problemas. A diferença é que, como o Senhor é teu pastor, você vai dizer o que Jó disse: Ele me deu, Ele levou, louvado seja o nome do meu Senhor. Que depois repõe, depois faz de novo, depois acontece de novo. A vida do crente é essa aventura, mas se o Senhor é o teu pastor, de nada você terá falta. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Não cabe a mim abrir a porta, porque é o Senhor que abre. Não cabe a mim fazer um milagre, porque só o Senhor faz.
Não cabe a mim suprir todas as minhas necessidades, porque está dizendo que é parte dele, ele suprirá. Agora cabe a mim me colocar num lugar aonde se torna uma verdade: Jesus é o meu Senhor e é o meu pastor. É uma decisão nossa. Hoje é uma decisão sua dizer: Senhor, tu serás o meu pastor. Jesus, tu és o meu pastor, bispo da minha vida, aquele que me guia. Isso é uma decisão nossa. Nada acontecerá sem que esse pastor permita, e de nada você terá falta. E ainda que coisas aconteçam que você não entenda no momento, logo ali na frente você vai glorificar o nome do Senhor, vai dizer: fez todo sentido. O Senhor é o teu pastor. Por último, Isaías capítulo 1 verso 18. O profeta cheio do Espírito Santo vai dizer assim: se vocês decidirem obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Não se trata apenas de comer, se trata de comer o melhor que tem na terra. Não se trata de sentar numa mesa e pegar um prato requentado, migalhas debaixo de uma mesa. Se trata de se assentar como príncipe do Senhor e comer os manjares dos melhores frutos dessa terra, em nome de Jesus. Aquilo que é fruto começou como uma semente, que é Deus quem dá. A terra é o Senhor que promove, porque dele é a terra. O processo de germinação e daquilo que precisa acontecer, que a gente não vê, dormindo ou acordado, a terra por si só produz o fruto, é Deus quem faz. A minha parte é dizer: Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu sigo a tua orientação, eu vou lançar essa semente, tu me deu, eu vou lançar, eu vou cuidar da horta, eu vou ficar atento para que nenhuma peste invada, vou cuidar do meu coração, porque dele procede toda a minha vida, e a tua palavra está semeada aqui dentro. Então a tua palavra para mim é o que me basta. Eu não vou mais permitir que palavras contrárias destruam, porque é o que tem acontecido. Você sai de um culto como hoje cheio de esperança, aí alguém bota em dúvida, você se perde. O problema acontece, você se esquece. Não, o Senhor não muda a sua essência, tanto em Isaías como lá no Evangelho, a essência é a mesma. Se você reter e der fruto com perseverança, você comerá os melhores frutos desta terra, em nome de Jesus. É uma palavra sobre você. E se você tem essa palavra, meu irmão, quem aqui tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Não vai demorar muito tempo. Aquilo que está no mundo espiritual vai se tornar material, e todos verão, e você e a sua família vão usufruir, porque o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta, porque o Senhor quer salvar a você e a tua casa. Então Ele vai dar, Ele vai promover, Ele vai estabelecer, porque o Senhor quer colocar os melhores frutos dessa terra para você desfrutar, porque a terra o Senhor vai dar aos filhos. Ele só espera que você creia, e porque você crê, você declara amém a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então dá o melhor amém que você tem. Não é para mim, é para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.